Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e agora eu vou disponibilizar aqui no canal a resolução de uma lista de exercício que eu passei para a turma de arquitetura e urbanismo, tá? Na disciplina de matemática aplicada à arquitetura. Beleza, pessoal? Então vou resolver todos os exercícios aqui. Nessa primeira lista de exercícios nós estamos trabalhando com plano cartesiano e distância entre pontos. São dois assuntos razoavelmente fáceis. Então vamos lá, ó. Item 1. Determine a distância entre dois pontos. Aí eu tenho aqui o item A. Pessoal, para resolver esse exercício, ó, o primeiro ponto de toda essa sequência de pontos aqui, sempre o primeiro, eu vou chamar ele de ponto A e o segundo de ponto B. Beleza? E aí eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos. A distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada grande de xb menos xa ao quadrado somado com yb menos ya também ao quadrado. E agora eu vou fechar essa raiz grande aqui. Então eu vou usar essa fórmula aqui para resolver todos esses itens. Só que a partir de agora eu não vou copiar mais ela para a gente ganhar tempo. Eu vou apenas substituir. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho que a distância do ponto A até o ponto B é igual. Aí vamos lá, pela fórmula, ó, o x do ponto B, 4, menos da fórmula, o x de A, 1. Então, 4 menos 1 ao quadrado, somado com o y do ponto B, o y do ponto B é 5, menos o y do ponto A, que é 1, 5 menos 1, ao quadrado. E aqui, tudo isso dentro da raiz. Aqui eu tenho 4 menos 1, 3, 3 ao quadrado, 9, mais 5 menos 1, 4, 4 ao quadrado, 16. Dentro da raiz. Isso aqui vai dar 9 mais 16, 25. Então, eu tenho raiz de 25. E raiz de 25 é 5 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Então, a resposta do item A é 5. Vamos para o item B. Então, eu tenho a distância entre o ponto A e B é dada por raiz quadrada grande. Aí aqui, ó, pela fórmula, o x do ponto B menos 1, menos da fórmula, o x do ponto A, que é 6, ao quadrado, somado com o y do ponto B, 3, menos da fórmula, o y do ponto A, que é menos 2, menos com esse menos, mais 2 ao quadrado. Beleza? Continuando, então, aqui, vou fechar a raiz. Menos 1 com menos 6, menos 7 ao quadrado, 49. 49 mais 5 ao quadrado, 25. 25. Pessoal, isso aqui vai dar 49 mais 25, 69 e 74. Então, isso é igual a raiz de 74. Gente, a raiz de 74, se você fatorar, vai dar por 2, que vai dar 37, então não vai alterar aqui para nós. Por isso, eu vou colocar aproximadamente o seu valor em número decimal. E nós temos que a raiz de 74 é aproximadamente 8,6. Então, vou colocar aqui aproximadamente 8,6. Vamos para o próximo. A distância de A até B é igual. Aí aqui vai ser a raiz quadrada grande. Vamos lá. X do ponto B é 4, menos x do ponto A, que é 2, ao quadrado. Somado com y do ponto B, menos 7, menos y do ponto A, menos 5, ao quadrado. Fecha a raiz. Igual. 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4.
Menos 7 menos 5, menos 12. Menos 12 ao quadrado, 144. Então, isso aqui vai dar mais 144. Ou seja, aqui eu tenho a raiz de 148. Se eu for aqui no rascunho e fatorar o 148, então eu tenho 148 dividido por 2, que vai dar 74. Por 2, 37. Por 37, 1. Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 37. Esse 2 perde expoente, sai da raiz. Resposta, 2 raiz de 37. Ou, gente, aproximadamente, então vamos lá, raiz de 148. 148, raiz quadrada, 12,16. Vou colocar aqui, ou aproximadamente, 12,16. Continuando, então aqui eu tenho outro ponto, a distância de A até B é igual, aí aqui vai ser a raiz quadrada grande, né? Fazer ela um pouco menor para não misturar tudo. Aí aqui, x do ponto B é 5, x do ponto A é 1. Então, 5 menos 1 ao quadrado, somado com y do ponto B é 7, menos da fórmula, y do ponto A é menos 3. Com esse menos vai ficar mais 3 ao quadrado. Fecha a raiz. Igual. 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui eu tenho 16 mais 7 mais 3, 10. 10 ao quadrado, 100. Ou seja, nós temos a raiz de 116. Se eu fatorar o 116, 116 por 2 vai dar 58, por 2 vai dar 29, por 29 vai dar 1. Aí eu tenho 2 ao quadrado vezes 29, o 2 sai da raiz. Então, isso vai me dar 2 raízes de 29. 2 raízes de 29. Ou aproximadamente, então vou colocar a resposta aproximada, que seria a raiz de 116. 116 na raiz, 10,77. Então, aproximadamente 10,77. Beleza? Vamos para o próximo. Então, aqui eu tenho a distância de A até B é igual a raiz quadrada. Aí aqui, o x do B é menos 1, o x do A é 1. Então, isso aí vai ficar menos 1, menos da fórmula o 1 do x do A ao quadrado, somado com o y de B é menos 3 e aqui é menos 6. Então, vai ficar menos 3, menos da fórmula com menos 6, vai dar mais ao quadrado. Igual. Menos 1 com menos 1, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 3 mais 6 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui dentro de uma raiz. Igual. 4 mais 9, 13. Então, resposta, raiz de 13. Ou, aproximadamente, 13 raiz 3,6. Vamos colocar aproximadamente 3,60. Beleza, pessoal? Ó, só falta o último item aqui, que nós temos os valores numéricos. Mas a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, distância de A até B é igual a raiz quadrada. Aí aqui, ó, o x do ponto B é B, menos A x do ponto A, que é o A aqui, ó, B menos A ao quadrado, somado com o y de B é o A, e o y de A é B, somado com A menos B ao quadrado. Beleza, pessoal? Veja que se aqui fosse o produto da soma pela diferença,
Daria para fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se posso escrever assim, menos A mais B. Não, eu vou desenvolver isso aqui para ver o que acontece, tá? Pessoal, aqui ó, eu tenho B menos A ao quadrado. Eu vou usar o produto notável, aquela regrinha. O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Somado com, aqui é a mesma coisa, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2AB, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Se eu observar aqui, ó, eu tenho B ao quadrado mais B ao quadrado, então eu tenho 2B quadrado. Então, vou colocar aqui. Também tenho A quadrado mais A quadrado, tenho 2A quadrado. Então, eu tenho 2A ao quadrado somado com 2B ao quadrado. E agora eu vou subtrair, porque aqui ó, eu tenho 2AB e 2AB. Eles juntos vão me dar menos 4AB. Beleza, pessoal? Tudo isso dentro da raiz, ok? Agora, gente, ó, veja que eu tenho o 2 aqui, o 2 aqui e o 4 aqui. Eu vou colocar o 2 em evidência, então eu tenho o fator comum em evidência, que vai ser o 2. Quando eu fizer isso, vai sobrar A ao quadrado. Agora eu vou colocar esse termo aqui no meio, ó, menos A ao quadrado, menos. Aqui é 4AB. Como eu coloquei o 2 em evidência, 4 dividido por 2, 2. Então aqui vai sobrar 2AB. Perfeito? E agora eu volto para esse termo, que é 2B quadrado. O 2 está em evidência, sobra B ao quadrado. Beleza? Tudo isso dentro de uma raiz. E agora eu vou terminar essa conta aqui, ó. Beleza? Pessoal, veja que aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui pode ser escrito como 2, que é esse 2 que está aqui fora, abre parênteses. Aqui seria A menos B ao quadrado. Porque a hora que você desenvolver isso, você vai cair nesse termo aqui, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado, que foi o que nós fizemos aqui. Beleza? Aí agora isso aqui tudo está dentro de uma raiz. Aqui tem um sinal de igual. Gente, e para finalizar, veja que esse termo A menos B tem um expoente 2. Ele cancela a raiz e cai fora. E o 2 fica preso. Então, a resposta disso aí seria a raiz de 2A menos B. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós fizemos o primeiro exercício. E agora, vamos fazer o item 2. Pessoal, para resolver o exercício 2, eu vou usar esse espaço aqui, ó, para fazer o desenho. Então, acompanha aí, ó. Mostre que o triângulo, é claro, né? Que aqui eu digitei o acento errado, né? Português não é meu forte, mas não vamos exagerar. Então, aqui, ó, mostre que o triângulo com vértices A, B e C é isósceles. Pessoal, quando que um triângulo é isósceles? Um triângulo é isósceles quando tem pelo menos 2 lados iguais. Lembrando que se um triângulo tiver 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero e também isósceles. Porque se ele tem 3, ele também tem 2 lados iguais. Beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, vou fazer um desenho para marcar esses pontos. Então, aqui eu tenho o meu plano cartesiano. Vou fazer um plano cartesiano pequeno. Eixo Y. Eixo X. Pessoal, não vou respeitar muito a escala, mas aqui o ponto seria ponto A, 0 para X, 2 para Y. Então, vou imaginar que o 2 está aqui, ó. Tá? Esse seria o ponto A, 0 e 2. O ponto B é menos 3 para X, então alguma coisa aqui, ó.
e menos 1 para y. Então, bem pequenininho aqui, para ser compatível com lá em cima. O ponto B mais ou menos aqui, ó. Beleza? E o ponto C, menos 4 para x. Então, se aqui foi menos 3, eu vou andar um pouquinho mais aqui, ó. Menos 4 para x. E 3 unidades para y, que é um pouquinho acima desse aqui. Então, aqui assim, mais ou menos. Beleza? O que eu tenho que provar agora? Que esse triângulo tem pelo menos 2 lados que são iguais. Como eu fiz um desenho muito pequeno e muito difícil, o próprio desenho não me auxilia a perceber quais lados têm mais características de serem iguais. O que é que eu vou fazer então? Eu vou começar a fazer aqui as distâncias. Ó, eu vou calcular a distância de A até B. Tá? Mas como nós estamos aqui aplicando isso aqui para um curso de arquitetura, então nós vamos ser um pouco mais rápido agora. Tá? Então, ó, a distância de A até B igual. Então, ó, seria o x do ponto B menos o x do A. Vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, aqui vai ser 9. Somado com, agora, o y de B menos o y de A. Y de B menos y de A. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9 também. Ou seja, vou fazer um jeito bem fácil. Ó. 9 mais 9 nada mais é do que 2 vezes o 9. Concorda? E qual a raiz quadrada de 9? 3. Então, isso aqui vai dar 3 raiz de 2. Beleza, pessoal? Então, ó, já fiz aqui a distância de A até B, que seria essa distância aqui, de A até B. Agora eu vou calcular a distância de A até C, para ver o que acontece. Distância de A até C. Distância de A até C igual. Então, x do ponto C menos 4 com 0, menos 4 ao quadrado, 16. Somado com y de B menos y de A, 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. Isso aqui vai dar a raiz de 17. Gente, até agora, o meu triângulo não se provou isósceles, porque ele tem 2 lados distintos. Vamos ver o terceiro lado, então, agora. Tá? Terceiro lado. Eu fiz de A até B, de A até C, fazer BC. Então, distância do ponto B até o ponto C igual raiz quadrada grande. Me ajudem aí. X do ponto C menos 4. X do ponto B menos 3. Menos 4 menos menos 3 vai dar 1. 1 ao quadrado, 1. Mais y de C menos o y de B, 3 menos menos 1, 3 menos menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Isso aqui está dando raiz de 17. Pessoal, então o que eu consegui? Eu consegui perceber o seguinte, ó, que a distância de A até C, que seria essa distância que eu vou fazer aqui, meio rosa aqui, ó. A distância de A até C tem o mesmo tamanho que a distância de B até C. Como eu tenho dois lados com a mesma distância, ó, distância de AC é igual a distância de BC. E isso aqui garante que o nosso triângulo é isósceles. Beleza? Então, aqui, 2 lados iguais. Vou escrever. Iguais. Perfeito. Pessoal, vamos para o item 3.
Continuando então, pessoal, exercício 3. Represente e determine a área da figura formado pelos pontos do conjunto. O conjunto é formado por todo par ordenado xy, tal que o módulo de y é menor que 5 e o módulo de x é menor que 2. Pessoal, só para vocês lembrarem disso aqui, então se eu tivesse uma reta numérica aqui, ó, uma reta numérica, aqui tem a origem. Quando eu falo que que o módulo, que a distância é menor que 5, então eu venho aqui, faço uma bolinha aberta aqui, coloco 5 positivo, faço uma bolinha aberta, coloco 5 negativo, e a região que eu estou pegando, se é menor, quer dizer que está mais perto da origem. Então é a região interna aqui, beleza? Aqui, ó, a mesma coisa, tá? Eu vou ali, vou fazer uma reta numérica. Perfeito. Vou colocar a origem, 0. Aí eu tenho que o módulo de x é menor que 2, então eu vou marcar aqui bolinha aberta para o número 2, bolinha aberta para o menos 2. E se o módulo de x é menor que 2, ou seja, eu quero todos os elementos que estão a distância inferior a 2 unidades. Então, seria todos os elementos que estão aqui. Porque esses elementos que estão aqui dentro estão mais próximos do zero do que 2 unidades. Só que, veja, aqui eu tenho uma região no plano cartesiano. Uma região no plano. E aqui eu marquei no eixo real. Então, não é isso que eu quero, basicamente. Isso aqui é só para a gente entender. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um plano cartesiano aqui. Tá? Tá aqui meu plano cartesiano. Aqui é o eixo x. Aqui o eixo y. Eu venho aqui e falo, ó, que o módulo de y é menor que 5. Isso quer dizer que no eixo y eu vou fazer esse esboço aqui, ó, tá? Então é 5 positivo com bolinha aberta, 5 positivo com bolinha aberta, 5 negativo com bolinha aberta. E aí vou passar aqui, ó, uma linha tracejada, porque a própria linha não vale, ó. A própria linha não entra, porque tem que ser menor. Só entraria a linha se fosse igual. Beleza? E eu quero toda a região que fica presa aqui dentro, ó. Que seria preso entre 5 e menos 5. Toda a região presa aqui dentro. Beleza? Só que daí eu venho aqui, ó, e o módulo de x. No eixo x, eu quero a distâncias menores que o número 2. Então, eu vou vir aqui. Bolinha aberta para o 2, bolinha aberta, hein? Bolinha aberta para o menos 2. Vou fazer tracejado porque é menor, então a própria reta não entra. Beleza? A própria reta está do lado de fora. E, gente, ó, como eu quero, veja, eu quero todo ponto representado pelo par ordenado xy, tal que esse ponto que eu pegar satisfaça essas duas condições. Ou seja, o ponto que eu vou pegar, ele é um ponto interno a essa região aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro dessa região. E se você olhar bem, essa região está formando um retângulo. Beleza? Vamos ver o que o enunciado pede para a gente. O enunciado fala: represente e determine a área da figura formada pelos pontos do conjunto. Já representei e agora eu vou calcular a área. A área de um retângulo é dada por base vezes altura, que é igual. Quem é a base? Eu vou considerar que a base é esse pedaço aqui, ó. Se é de menos 2 até 2, a base mede 4. Então, seria 4 vezes a altura. A altura vai ser essa distância. De 5 a menos 5, 10. Então, é base vezes a altura. Isso aí vai dar 4 vezes 10, 40. Pessoal, como eu não coloco centímetros, metros, nada, eu vou colocar 40 unidades de área. Beleza? UA. 40 unidades de área. Com isso, resolvemos o exercício 3. E agora vamos resolver o exercício 4. Perfeito, pessoal? Vamos lá, ó.
Vou usar a caneta preta agora. Exercício 4. Esboce a região no plano XY. Então, o que ele quer? Quer que eu faça algo parecido com o exercício 3. Que eu construa vários planos cartesianos e resolva tudo isso aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Construir 5 planos cartesianos. 1, 2, 3. Não, isso ficou muito perto. 4. E o último, 5. Beleza? Então aqui, eixo X, eixo Y. Vamos ver. Ó, o que ele fala aqui? Que ele quer o conjunto formado por todo par ordenado XY, tal que o X que você vai pegar do par ordenado tem que ser menor que zero. Gente, se o X que você vai pegar tem que ser menor que o zero, ele não pode ser o próprio zero, então aqui é bolinha aberta, porque o zero não entra. E todo X que é menor que zero, tá para cá, ó. Qualquer ponto que você pegar aqui, o X é menor que zero. Beleza? Qualquer um que você pegar, o X é menor que zero. Só que, veja, ele não dá restrição para Y. O Y você pode pegar tanto para cima, quanto para baixo, quanto o próprio zero. Então, qual seria a região do plano cartesiano? Fácil, você pega assim, ó, o X tem que ser menor que zero, então faz de conta que você pegou um ponto aqui. Opa, o X aqui é menor que zero e o Y é um ponto qualquer. Se você pegar aqui, ó, o X também é menor que zero e o Y é um ponto qualquer. O que você observa é que você está pegando toda essa região do eixo Y para trás, tá? Para trás. Só que o próprio eixo Y você não pega, tá? O eixo Y não vale. Então, vamos fazer assim, ó. Tá muito perto do eixo Y ali, mas o próprio Y não vale, tá? Vou destacar toda essa região aí. Pessoal, aqui sobrou um pouquinho, ó, mas não é porque sobrou não, eu só queria mostrar que o próprio eixo Y você não pega, porque aqui no eixo Y, ó, aqui, o X é igual a zero. Então você não pode pegar um ponto aqui, não pode. Por que que não pode? Porque ele quer X menor que zero, então não pode. Beleza? Vamos para o próximo. Agora ele quer o conjunto formado por todo par ordenado XY, tal que o módulo de x seja menor ou igual a 2. O que ele quer dizer? Que o x que você vai pegar tem que estar a uma distância, no máximo, até igual a 2 unidades. Ah, então isso aí é fácil. Você vai vir aqui, ó, no eixo x, vai colocar bolinha fechada no menos 2, bolinha fechada no 2, e você vai pegar todos os pontos que estão aqui dentro, inclusive essa própria reta que eu estou passando aqui agora. Porque nessa reta, o x é igual a 2, ou seja, a distância dele até a origem é 2 unidades. Então aqui também você pega. Perfeito? Então, qual seria a resposta? Seria toda essa região aqui, ó. Toda a região. Beleza, pessoal? Inclusive, os eixos que eu pintei de azul aqui. E vamos colocar só aqui, que aqui é o eixo Y. Beleza? Continuando. Agora aqui eu quero o conjunto formado por todo par ordenado XY, tal que o módulo de x é menor ou igual a raiz de 3. Pessoal, não se assuste com a raiz de 3, é um número normal. Você vem aqui e marca bolinha fechada, raiz de 3 positivo, bolinha fechada, raiz de 3 negativo. Então, você quer todos os números que estão fixos aqui entre esse x, daqui até aqui, ó. Tudo isso aqui.
Ou seja, você pode pegar qualquer número que ficar preso dentro dessa faixa que eu estou falando agora. Ó. Qualquer número, tá? Só que daí, pelo visto, tem outra restrição. Qual é a outra restrição? E o módulo de y menor que 2. Então, você vem aqui, ó, bolinha aberta no 2, bolinha aberta no menos 2. Pessoal, como você não pode pegar o próprio 2, porque a distância tem que ser menor e o próprio 2 não entra, então aqui você faz uma reta pontilhada. Beleza? Então, essa reta aqui, você não usa ela como resposta. Essa aqui, você usa porque ele fala menor ou igual. Essa aqui, você não pega porque ele fala menor. E qual seria a solução do nosso problema? Fazer esse aqui de vermelho. Seria toda essa região aqui dentro, ó. Tanto em cima, quanto embaixo. Toda essa região aqui, ó. Beleza? Então, é essa região aqui que eu quero. Continuando. Próximo. Todo par ordenado xy que satisfaça y maior ou igual a 0 e menor que 4. Opa, então, no eixo y vai de 0 a 4, incluindo 0 e incluindo 4. Então, eixo x, eixo y. O 0 vai entrar na conta. O 0 entra, pintar de azul aqui. E o 4 também entra. 0 e 4. Aí, essa região inteira aqui eu vou pegar. Ficou feio isso. Essa região inteira, inclusive o eixo x. Perfeito. Então, por enquanto, estou pegando toda essa região. Aí ele vem aqui e fala para mim o seguinte, que o x tem que ser menor ou igual a 2. Então, aqui eu vou no eixo do x, vou marcar a bolinha fechada para o 2, bolinha fechada, e vou passar a reta. Veja, eu queria todo o carinha que estava preso nessa faixa, ó, preso aqui. Agora não pode passar dessa reta, tem que ser menor ou igual. Então, o que sobrou para mim foi essa parte aqui, ó, essa região presa aqui, ó. Essa região aqui, então, é a resposta. Ok? Vamos para o último, então, aqui. X e y. O último fala assim, eu quero todo par ordenado xy, tal que o y esteja acima de 2x menos 1. Pessoal, aqui você tem que lembrar que isso aqui é uma função afim, isso aqui te dá uma reta. Como provavelmente você não estudou isso aqui ainda ou não lembra, o que eu aconselho você a fazer? Marca alguns pontos, tá? Vamos lá, ó. Quando x igual a 1, aí aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 tira 1, 1. Vai ali no plano e marca. Quando você pegou x igual a 1, o y também deu 1. Então, você vai ali e marca, ó. 1 para x, 1 para y. Beleza? Pega outro ponto. X igual a 2. Aí você faz a mesma conta. 2 vezes 2, 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 tira 1, 3. Então, quando x é 2, a conta deu 3. Quando x é 2, a conta deu... Aqui é 1, né? 2, 3. É mais ou menos aqui. Aí você vai, ó. Esse aqui é o ponto 1, 1. E esse aqui é o ponto 2, 3. Passa uma reta que pega nesses dois pontos. Pronto, você passou uma reta. Só que ele quer todo par ordenado tal que o y seja maior que essa reta, ou seja, o y esteja acima da reta. Como ele fala acima, você vai pegar a região que está acima, que é essa parte para lá, ó. Então, qual região que serve para nós? Essa região aqui, ó. A própria reta que nós fizemos aí não vale, tá?
Só essa região aqui que você pode pegar. Toda essa região, beleza? Perfeito, toda essa região. A própria reta você não pega. Pessoal, isso aqui é só uma análise para a gente ver como é que se comporta a região dentro do plano cartesiano, quando você quer apenas uma região e não todo o plano cartesiano. Ok? Então fizemos exercício 1, 2, 3, 4 e vamos agora para o exercício 5. Pessoal, para fazer o exercício 5... nós vamos precisar do plano cartesiano, tudo. Então é uma coisa bem básica, tá? Olha o que ele fala. Mostre que os pontos A, menos 2 e 9, B, 4 e 6, C, 1 e 0 e D, menos 5 e 3 são vértices de um quadrado. Nesse caso aqui, nós não vamos ficar fazendo conta, porque uma vez feito o desenho, dá para visualizar. Então é só para lançar os pontos no plano cartesiano mesmo, coisa básica. Para fazer isso, eu vou... Vamos ver se isso aqui vai melhorar a minha vida aqui, ó. Ó, eu vou usar essa gradinha aqui para fazer isso, tá? Então vamos lá. Eu vou desenhar um plano cartesiano aqui, ó. Esse aqui é o plano cartesiano correspondente ao item 5. Então, ó, mostre que os pontos menos 2 e 9, então eu vou andar aqui, ó, 1, 2, ó, menos 2 e 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que esse aqui é o ponto A, 4 e 6, então aqui, 1, 2, 3, 4, e 6, 5, 6 aqui. Esse aqui é o ponto B. O item C, 1 para x e 0 para y. Então aqui, ó. 1 para x, 0 para y. Isso aí é o item C. E o ponto D, menos 5 para x e 3 para y. Menos 5 seria aqui. E o 3, 1, 2, 3. Aqui. Então é esse ponto aqui que é o ponto D. Beleza, pessoal? Fiz o quadrado aqui, ó, com ângulo de 90 graus. Ah, professor, mas eu quero mostrar, por exemplo, se você quer mostrar que essa figura é um quadrado, fazendo contas, você pode calcular a distância de A até B, calcular a distância de B até C, calcular a distância de C até D e, por último, calcular a distância de D até A. Perfeito? Aí você calcula todas essas distâncias e você vai perceber que todas elas têm o mesmo comprimento. É lógico que você pode fazer isso facilmente quando você tem a malha do plano cartesiano pelo teorema de Pitágoras. Por exemplo, ó, distância de A até B. Se eu contar os catetos aqui, ó, eu tenho esse cateto, 1, 2, 3, e o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 3 ao quadrado, 9, daria a raiz de 45. Vamos fazer a distância de B até C. A mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então, só aplicando o teorema de Pitágoras, que vai cair lá na fórmula da distância entre dois pontos, você vai ter 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar a raiz de 45. E eu não vou fatorar aqui ainda, tá? Deixa assim. 45 por 3 dá 15, por 3 dá 5. Então, isso aqui seria 3 raiz de 5. Vamos deixar assim para ficar mais bonito. 3 raiz de 5. Falta fazer ainda de C a D, ó. Mas veja, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo vai dar a mesma coisa, gente. 6 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui também vai dar 3 raiz de 5. E aqui também vai dar
3 raiz de 5. Beleza? E aí depois era só mostrar, né, que aqui faz ângulo de 90 graus, ó. E boa. Então aqui nós mostramos que essa figura aqui é um quadrado. Beleza? Então assim, nesse exercício, a proposta mesmo é marcar no plano cartesiano, observar e calcular umas distâncias se for necessário. Mas se você falar assim, não, professor, mas eu quero provar rigorosamente que isso aqui é um quadrado. Ah, vem aqui, ó, calcula a distância de A até C. Calcula essa distância. Aí você vai lá e vai colocar assim, ó, distância do ponto A até C, que é uma diagonal, tá vendo, ó? É uma diagonal do quadrado. Se você pegar o ponto A aqui, ó, o ponto C, vamos pelo C, o x é 1 e aqui o x é menos 2. Então seria 1 menos menos 2, que vai dar 3. Então aqui seria 3 ao quadrado mais. Agora o y. O y do C é 0. 0 menos 9, menos 9. Menos 9 ao quadrado, 81. Então aqui vai dar 9 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado, 9. 9 ao quadrado, 81. Dentro de uma raiz. 9 mais 81, raiz de 90. Raiz de 90 e beleza. Agora eu vou fatorar o 90, tá? Fatorar o 90. Quanto que daria isso aqui fatorado? Vou vir aqui no cantinho, 90. 90 por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então aqui seria 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5, certo? O 2 vezes 5 fica preso dentro da raiz e o 3 sai. Então, aqui seria a resposta. A distância de A até C seria 3 raiz de 10. Pessoal, mas a distância de A até C é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado, ou a diagonal dessa figura, quando você corta, forma um triângulo que eu estou pintando de vermelho aqui. Perfeito? Então, agora você tem a medida dos três lados. Você tem de C até D, tem de D até A e tem de A até C. E se isso aqui for um triângulo retângulo, então vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A seria a diagonal, que é 3 raiz de 10. Ficaria 3 raiz de 10 ao quadrado. Igual ao B. B ao quadrado, que seria uma dessas distâncias, que seria essa distância aqui, ó. 3 raiz de 5 ao quadrado. Mais a outra distância, 3 raiz de 5 ao quadrado. Gente, 3 ao quadrado, 9. Corta a raiz com 10. 9 vezes 10, 90. Igual 3 ao quadrado, 9, corta, 9 vezes 5, 45. Ficou feio. Mais 3 ao quadrado, 9, corta, 9 vezes 5, 45. Então, o que você tem, pessoal? Você tem que o triângulo aqui é retângulo, então esse ângulo é de 90 graus, tá? E aí nós temos, por que isso? Porque se um triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. E, se vale o teorema de Pitágoras, o triângulo é retângulo. Com isso, eu provo que esse ângulo é 90 graus. Beleza? Mas não é o propósito dessa aula aqui não, tá? O propósito é só marcar os pontos que nós estamos no estudo do plano cartesiano. Então, vamos para o próximo. Mostre que os pontos A, B, C e D são vértices de um paralelogramo. Então, ó, vou fazer um plano cartesiano aqui de novo. X, Y. Vou marcar os pontos 1 e 1, que seria aqui, ó, ponto bem pequeno, esse seria o A. Depois, 7 para X e 4, então 5, 6, 7 e 4 vai ser aqui.
esse seria o B. Depois 5 para x e 10, que seria aqui, ó. 5 e 10, aqui. Esse seria o C. E por último, menos 1 e 7. Menos 1 e 7. 5, 6, 7. Que seria aqui, ó. Que seria o ponto D. Beleza? Veja que essa reta aqui, ó. Esse segmento de reta é paralelo a esse. E esse segmento de reta é paralelo a esse. Lógico que aqui não ficou perfeito. Então aqui nós temos os lados opostos sendo paralelos. Se os lados opostos são paralelos entre si, então você formou um paralelogramo. Esse paralelogramo também pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, tá? Mas o que nós temos aqui apenas é que ele é um paralelogramo. Perfeito, pessoal? É lógico que você aí com a régua bem bonitinho vai fazer isso melhor, tá? Lembrando que aqui eu não quero ficar provando os ângulos, nada. Não é o intuito, porque nós estamos estudando plano cartesiano. Somente o plano cartesiano. Vamos agora mostrar o item 7. Para isso eu vou fazer um novo plano cartesiano. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui vai caber certinho. O item 7 não ficou bom. X, Y, beleza? Aí ele fala, mostre que os pontos A, B, C e D são vértices de um retângulo. Então eu tenho o ponto A, 1 e 1, que seria aqui, ó. O ponto B, 11 e 3, que seria 5, 10, 11 e 3, seria aqui. Então aqui é o A, aqui o B. Depois o ponto C, 10 e 8. 10 para x e 8, 5, 6, 7, 8. E o ponto D, 0 e 6. 0 para x e 6. Aqui, ó. Ponto D. Fazendo a união aqui, ó, eu tenho que esse segmento é paralelo a esse. Esse segmento é paralelo a esse. Com isso, eu tenho um paralelogramo. Para provar que isso aqui são vértices de um retângulo, eu preciso provar que aqui faz um ângulo de 90 graus. Veja que eu não vou cobrar isso aqui no momento, mas se você quiser provar que isso aqui são ângulos de 90 graus, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Beleza? Você pode calcular a distância de C até D, a distância de A até B, a distância de DA, a distância de CB. Calcula essas distâncias usando a fórmula da distância. Depois constrói um triângulo retângulo e aplica o teorema de Pitágoras. Se o teorema de Pitágoras for válido, então o ângulo é de 90 graus, com certeza. Beleza, pessoal? Então terminamos aqui a primeira lista e conforme eu for tendo um tempo eu vou resolvendo a lista para vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!